Bom dia! Fala, galera do nono ano! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Comigo está tudo jóia. Vamos para mais uma aula de matemática, continuando o módulo 29, que fala sobre probabilidade. Estamos na apostila do quarto bimestre, página 281. Probabilidade condicional. Número 1. Considere o lançamento simultâneo de dois dados honestos. Vamos agora calcular a probabilidade de se obter a soma 6 com duas faces ímpares dos dados. Então, nós queremos a soma 6 com duas faces ímpares. Letra A. Seja o evento obter faces ímpares no lançamento de dois dados. Construa o espaço amostral desse evento. Então, vamos lá. Como fica o nosso espaço amostral? Nós podemos ter 1 e 1, 1 e 3, 1 e 5, 3 e 1, 3 e 3, 3 e 5, 5 e 1, 5 e 3, 5 e 5. Essas são todas as possibilidades de obter faces ímpares no lançamento de dois dados. 1 no primeiro dado, 1 no segundo. 1 no primeiro, 3 no segundo. 1 no primeiro, 5 no segundo. 3 no primeiro, 1 no segundo. 3 no primeiro, 3 no segundo. 3 no primeiro, 5 no segundo. 5 no primeiro e 1 no segundo. 5 no primeiro e 3 no segundo. 5 no primeiro e 5 no segundo. São todas as possibilidades. Todas as possibilidades formam o espaço amostral. Letra B. Qual é a probabilidade de se obter soma 6? Então, nós queremos a soma 6, com duas faces ímpares dos dados. Das 9 possibilidades, então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 possibilidades. Das 9 possibilidades, em apenas 3, a soma é igual a 6. Quando nós temos 1 e 5, a soma é 6. 3 mais 3 também é soma 6. E 5 e 1 também resulta em uma soma 6. Portanto, a probabilidade de se obter soma 6 é 3 de um total de 9. 3 nonos. Como 3 e 9 são números que são divisíveis por 3, nós devemos sempre simplificar a fração. 3 dividido por 3 fica 1. 9 dividido por 3, 3. Então, a probabilidade de se obter a soma 6 é 1 em 3, 1/3. Agora, a questão número 2. Para a festa de encerramento das atividades escolares, a turma do nono ano organizou uma rifa com canhotos numerados de 00 a 99. Para o sorteio do prêmio, os organizadores colocariam fichas com os números de 0 a 9 numa caixa e sorteariam 2 números sob o seguinte critério. Primeiro, a primeira ficha daria o algarismo da ordem das unidades do número sorteado. Então, a primeira ficha daria o algarismo que forma a unidade. A ficha seria colocada novamente na caixa. A segunda ficha daria o algarismo da ordem das dezenas do número sorteado. Então, vamos lá. Letra A. No dia do sorteio, Ana Paula e Vitor estavam animados com a possibilidade de ganhar o prêmio. A primeira ficha sorteada tinha o número 5. Então, a primeira ficha sorteada tinha o número 5. O que isso quer dizer? Que o algarismo
da unidade é 5. Então, nós temos números com final 5. Vitor ficou desolado e disse a Ana Paula: não tenho mais chance de ganhar. O que levou Vitor a essa conclusão? Vitor concluiu que não teria chance porque o número de seu canhoto não terminava em 5. Se foi sorteado o número 5 para ocupar a unidade, ele sabia que não tinha chance de ganhar porque o seu número não terminava em 5. Ele tinha o algarismo da ordem das unidades diferente de 5. Agora, letra B. Ana Paula ainda teria chance de ganhar. Isso quer dizer que o número dela termina em 5. Qual seria essa probabilidade? Sugestão: faça a redução do espaço amostral a partir da retirada do algarismo das unidades do número a ser sorteado. Então, de 00 a 99, nós temos quais números? O 05, 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85 e 95. Nós temos todos esses que terminam em 5. Então, construindo o espaço amostral para as possibilidades de um número terminar em 5, nós temos o 05, 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85 e 95. Nós temos ao todo 10 possibilidades que terminam em 5. Ana Paula deve ter um canhoto com um desses números. Um canhoto entre quantos? Entre 10. Então, a probabilidade de Ana Paula ganhar é de 1 em 10, 1/10. Assim, nós concluímos a questão número 2. Na sessão anterior, você calculou a probabilidade de um evento ocorrer com base na ocorrência de um evento anterior. Estes são chamados eventos dependentes. Quando a probabilidade de um evento ocorrer tem base na ocorrência de um evento anterior, quando depende da ocorrência do outro. Então, foram sorteados números com final 5. Depois, o dela era 1 entre esses com final 5. Então, são eventos dependentes. No caso do lançamento simultâneo de 2 dados, por exemplo, para determinar a probabilidade de se obter a soma 6, você considerou as faces ímpares. Portanto, o cálculo da probabilidade foi feito a partir da redução do espaço amostral. O espaço amostral ficou reduzido para onde nós encontramos faces ímpares. No caso do sorteio do prêmio, o espaço amostral foi reduzido para os números terminados em 5. O algarismo da ordem das unidades igual a 5. Nessas situações, você trabalhou com a probabilidade condicional. Embora exista uma fórmula para esse cálculo, vamos trabalhar sempre com a redução do espaço amostral, como nós fizemos nos 2 exemplos. Combinado? Agora, nós vamos para a página 282, a árvore de possibilidades. Vocês já estudaram, mas agora nós vamos aprofundar um pouco esse estudo. A árvore de possibilidades é utilizada como estratégia para o cálculo de probabilidades em eventos dependentes, quando um depende do outro para ocorrer. Vamos partir da seguinte situação. Uma urna contém 3 bolas vermelhas e 2 amarelas. Então, no total, nós temos 5 bolas dentro da urna. Se as bolas forem retiradas sem reposição, você retira a bola, não devolve para a urna. Qual é a probabilidade de que a primeira
seja vermelha e a segunda amarela. Então, eu quero vermelha e amarela nessa ordem. Observe a árvore de possibilidades para essa situação, em que V representa a bola vermelha e A representa a bola amarela. Então, nós temos aqui, a primeira bola pode ser vermelha. Quantas são vermelhas? São 3. De quantas? De 5. Então, a chance da primeira bola sorteada ser vermelha é de 3, de um total de 5. Agora, qual é a probabilidade de ser amarela? São quantas amarelas? 2. De quantas no total? De 5. Agora, não temos mais 5 bolas na urna. Foi retirada uma. Então, aqui o nosso espaço amostral foi reduzido para 4. Foi retirada uma vermelha. Eram 5 bolas. Foi retirada uma vermelha, sobraram 4. Das 3 vermelhas, foi retirada uma vermelha, sobraram 2. Então, a chance da primeira ser vermelha é 3 em 5. E da segunda ser vermelha, 2 em 4, 2 quartos. Agora, atenção. A primeira foi vermelha. E agora, a segunda é amarela. Quantas bolas são agora no total? O espaço amostral ele tem 4. E quantas são amarelas? 2, porque a primeira foi sorteada e foi vermelha, ok? Agora, analisando aqui. Foi sorteada uma amarela, sobram 4 no total. Agora, nós temos uma vermelha. Quantas são vermelhas? 3, porque a que foi sorteada aqui é amarela, sobram 3 vermelhas de um total de 4. Se eu tenho amarela e amarela, foram sorteadas, das 5 ficaram quantas? 4. Eram 2 amarelas, já foi sorteada uma, sobra uma em 4. Agora, registre ao lado das setas, como eu fiz para vocês, correspondentes à retirada da primeira bola. Qual é a probabilidade de sair a segunda bola, que é a vermelha ou a bola amarela? De sair a bola vermelha ou amarela. Letra B. Faça o mesmo para a retirada da segunda bola, lembrando que não houve reposição da primeira bola retirada. A primeira ser vermelha, 3 quintos. A primeira ser amarela, 2 em 5, 2 quintos. Aqui, como não há reposição, o espaço amostral diminui para 4. Vermelhas eram 3. Você tira uma vermelha que já foi sorteada. Sobram 2 de um total de 4. Aqui foi sorteada uma vermelha. A segunda é amarela. São quantas amarelas? 2 de um total de 4. A primeira sorteada foi a amarela. A segunda sorteada é vermelha. São 3 vermelhas de um total de 4. A primeira sorteada é amarela, a segunda sorteada é amarela. Eram 2 amarelas. Já foi sorteada uma, sobra uma em 4, ok? Letra C. Assinale na árvore onde se localiza o evento solicitado uma bola vermelha e uma amarela. Eu quero uma vermelha e uma amarela. Atenção, eu vou destacar aqui só com grifa-texto. Então, eu tenho vermelha e amarela, certo? Eu tenho, então, 3 quintos vezes quem? 2 quartos. Então, é essa a possibilidade que nós estamos procurando, que é vermelha e amarela. Multiplique as duas probabilidades registradas. Então, nós temos que multiplicar as duas probabilidades registradas. O 3 quintos vezes o 2 quartos. Esse produto é a probabilidade de ocorrência desse evento com duas retiradas sucessivas. Então, 3 quintos, que é sair a vermelha, vezes 2 quartos, que é sair a amarela. 3 vezes 2, 6.
5 vezes 4, 20. 6 vinteavos. É possível simplificar por 2. 6 dividido por 2, 3. 20 dividido por 2, 10. Então, a probabilidade é 3 décimos. Para essa mesma situação, qual é a probabilidade de se ter retirado 2 bolas amarelas? Então, a amarela nós temos 2/5, que é amarela, vezes amarela de novo, que é 1/4. Então, nós temos 2/5, que é amarela, vezes 1/4 também, que é amarela. 2/5 vezes 1/4, numerador multiplica numerador, denominador multiplica denominador. 2 vezes o 1, 2 vezes 1, 2, 5 vezes 4, 20. 2 vinteavos é possível simplificar por 2. 2 dividido por 2, 1. 20 dividido por 2, 10. 1 décimo. É a probabilidade de sair 2 bolas amarelas. Ainda para a mesma situação, qual é a probabilidade de se ter tirado uma bola de cada cor em qualquer posição? Então, nós podemos ter vermelha e amarela ou amarela e vermelha. Vermelha e amarela são 3/5 vezes 2/4. Agora, amarela e vermelha são 2/5 vezes 3/4. Então, vamos analisar qual é a probabilidade de sair vermelha e amarela. 3/5 vezes 2/4, 3 vezes 2, 6. 5 vezes 4, 20. 6 vinteavos, simplificando, 3 décimos. Sair amarela e vermelha. Amarela, 2/5. Vermelha, 3/4. 2/5 vezes 3/4. 2 vezes 3, 6. 5 vezes 4, 20. 3 décimos. Então, nós podemos ter vermelha e amarela ou amarela e vermelha. 3 décimos mais 3 décimos. Na adição, quando os denominadores são iguais, a gente conserva o denominador, soma os numeradores. 3 décimos mais 3 décimos, 6 décimos. E simplificando, nós ficamos com 3/5. Simplificando por 2, porque o 6 e o 10 são números pares. Agora, a questão número 2. Paulo sabe que tem 7 moedas no bolso, sendo 3 de R$ 1 e 4 de 50 centavos. Ele coloca a mão no bolso para retirar 2 moedas. Letra A. Construa a árvore de possibilidades para essa situação e registre nela as possibilidades de cada retirada. Então, nós temos 3 moedas mais 4, ao todo são 7 moedas. Então, aqui para o primeiro sorteio, para a primeira retirada, o nosso espaço amostral é 7, são 7 moedas ao todo. Dessas 7, 3 são de R$ 1. Então, a probabilidade de se sortear uma moeda de R$ 1 é de 3 em 7. E de se sortear uma moeda de 50 centavos, como são 4 moedas de 50 centavos, são 4 em 7. Atenção, não tem reposição, ok? Ela foi retirada, ela fica. Então, o espaço amostral de 7, você já descarta uma moeda que foi retirada, fica com 6. 6 moedas aqui. Eram 3 moedas de R$ 1, foi sorteada uma moeda de R$ 1. Ficaram quantas moedas de R$ 1? 2, de um total de 6. Agora, se a segunda moeda retirada é de 50 centavos, nós temos quantas moedas de 50 centavos ainda? 4, de um total de 6. Então, nós temos 3 sétimos, 3 moedas de R$ 1 de um total de 7. Depois é sorteada mais uma moeda de R$ 1, ficamos com 2 e de um total de 6. Se for uma moeda de R$ 1 e a outra de 50 centavos, nós temos 3 sétimos e depois 4 sextos. Agora, nós sorteamos uma moeda de 50 centavos, sabemos que a chance é de 4 sétimos, e depois de R$ 1. São quantas moedas de R$ 1? 3. E quantas sobraram para ser retiradas? 6. Agora, sortear uma moeda de 50 centavos e outra moeda de 50 centavos.
Eram 4 moedas de 50 centavos, já foi sorteada uma, ficam 3, de um total de 6. Agora, determine a probabilidade de Paulo retirar uma moeda de cada valor. Ele pode retirar uma de R$1 e depois uma de 50 centavos, ou 50 centavos e R$1. Então, vamos lá. Sair R$1 e depois 50 centavos são 3 sétimos vezes 4 sextos. 3 vezes 4, 12. 7 vezes 6, 42. 12 42avos é possível simplificar por 6. Ficamos com 2 sétimos. Essa é a probabilidade de sair uma moeda de R$1, depois uma de 50 centavos. Agora, nós vamos descobrir a probabilidade de sair uma de 50 centavos e depois uma de R$1. 4 sétimos vezes 3 sextos. 4 vezes 3, 12. 7 vezes 6, 42. Simplificando novamente por 6, ficamos com 2 sétimos. Então, podemos ter R$1 e depois 50 centavos, ou 50 centavos e R$1. Esse ou na matemática indica uma adição. Então, nós temos 2 sétimos mais 2 sétimos, que são 4 sétimos. 4 sétimos é a probabilidade de retirar uma moeda de cada valor. Agora, letra C. Qual é a probabilidade de se retirar 2 moedas de R$1? Sair R$1 na primeira e R$1 na segunda. Retirei uma de R$1, retirei uma de R$1 de novo. 3 sétimos vezes 2 sextos. 3 vezes 2, 6. 7 vezes 6, 42. Simplificando por 6, 1 sétimo. Então, retirar 2 moedas de R$1, a probabilidade é de 1 sétimo. Agora, a página 283. Ao realizar as situações propostas, você deve ter percebido que a ocorrência de um evento afeta a probabilidade de ocorrência do outro, pois os eventos são dependentes. Uma estratégia de resolução possível é a árvore de possibilidades. Agora vamos para o exercício número 1. Ana e Mateus aguardam por seu primeiro filho. Já sabem que a gestação não é de gêmeos. Eles planejam ter 2 filhos. Qual é a probabilidade que tenham um casal de filhos? Então, nós temos metade é a probabilidade para ser um menino e metade é a probabilidade para ser uma menina. Então, nós temos 1/2, que é a probabilidade de ser um menino, e 1/2, que é a probabilidade de ser uma menina ou vice-versa. Então, ter um casal é 1/2 vezes 1/2. 1 vezes 1, 1. 2 vezes 2, 4. 1/4. Agora, a questão número 2. Em 2 lançamentos sucessivos de um mesmo dado, qual é a probabilidade de ocorrer um número maior que 3 e o número 2? Os números maiores que 3. Os números maiores que 3, no lançamento sucessivos de um mesmo dado, nós vamos encontrar 18 números que são maiores que 3. Nós já vimos isso no vídeo anterior. São 18, de um total de 36. E simplificando, 18 e 36 por 18 fica meio. O número 2 aparece em quantas faces? Em 6 das 36. 6 36avos é possível simplificar, ficamos com 1 sexto. Então, ocorrer um número maior que 3 é meio. E o número 2, que é 1 sexto. 1/2 vezes 1 sexto. 1 vezes 1, 1. 2 vezes 6, 12. A probabilidade é de 1 em 12, 1 dozeavos. Questão número 3. Numa urna, há 20 bolinhas numeradas de 1 a 20. São retiradas dessa urna, ao acaso, 2 bolinhas, uma após a outra, sem reposição. Qual é a probabilidade de sair uma primeira bolinha cujo número seja múltiplo de 10 e na segunda seja
ímpar. Os múltiplos de 10 são o 10 e o 20. Então, nós temos quantos múltiplos de 10? 2. De quantas bolinhas? 20. Os múltiplos de 10 são 2, de um total de 20. 2 vinteavos. Simplificando por 2, ficamos com 1/10. Os números ímpares eram quantas bolinhas? 20. Foi retirada uma e não foi reposta. Sobraram 19. Das 19, quantas são ímpares? A metade, 10 são ímpares, certo? Nós temos a metade, que são números ímpares, e metade, que são números pares. Como 10 e 20 são números pares, a bolinha que foi retirada é par. Sobraram 10 aqui, que são ímpares. 10 de um total de 19, já foi retirada uma. Então, nós temos 1/10 vezes 10, 19avos. 1 vezes 10, 10. 10 vezes 19, 190. Aqui nós podemos dividir por 10 ou eliminar o zero. E a probabilidade é 1 em 19, 1/19avos. Questão número 4. Uma moeda e um dado são lançados simultaneamente, ao mesmo tempo. Qual é a probabilidade de ocorrer cara na moeda? Sair cara. Quando você lança uma moeda, você tem duas opções. Cara, coroa. Sair cara é 1 em 2, meio. E um número primo no dado. Quais são os números primos? O 2, o 3 e o 5. São 3 números primos de quantas faces no dado? De 6. Então, 3 sextos são 3 números primos de um total de 6, simplificando, 1 meio. Então, 1 meio é a chance de sair cara, vezes meio, que é a chance de sair um número primo. 1 vezes 1, 1. 2 vezes 2, 4. A probabilidade é 1/4. 1 em 4. Agora, a questão número 5, da página 284. Uma urna contém 5 bolas vermelhas, 3 bolas amarelas e 2 roxas. São 10 bolas no total. 2 bolas serão extraídas sem reposição a cada retirada. Calcule a probabilidade de sair uma vermelha e uma amarela. As vermelhas são 5, de um total de 10, vezes, agora não são mais 10 bolinhas, são 9. Dessas 9, quantas são amarelas? 3. Então, sair uma vermelha e uma amarela, 5 de 10 são vermelhas. Depois, 3 de 9 são amarelas. Diminuiu uma no denominador porque não tem reposição. 5 vezes 5 décimos simplificando fica meio. 3 nonos simplificando por 3 fica 1/3, tá? 5 dividido por 5 décimos simplificando por 5 fica meio. 3 nonos simplificando por 3 fica 1/3. 1 vezes 1, 1. 2 vezes 3, 6. Então, a probabilidade de sair vermelha e amarela é 1 em 6. Agora, a probabilidade de sair uma amarela e uma roxa. Quantas são amarelas? 3. De quantas no total? De 10. Depois, quantas são roxas? 2. De quantas que ficaram? 9. 2 vezes 3, 6. 10 vezes 9, 90. 6 noventavos é possível simplificar por 6. 6 dividido por 6, 1. E 90 dividido por 6, 15. 1/15avos. 2 amarelas. São quantas amarelas? 3. De quantas no total? De 10. Foi retirada uma amarela, ficam 2. De quantas? De 9. 3 vezes 2, 6. 10 vezes 9, 90. Simplificando por 6, 1/15avos. E sair 2 bolas roxas. São quantas bolas roxas? 2. De quantas no total? De 10. Das 2, já saiu uma roxa, sobra só uma. E aqui ficam quantas bolas na urna? 9. 2 vezes 1, 2. 10 vezes 9, 90. 2/90avos é possível simplificar por 2.
2 dividido por 2, 1. 90 dividido por 2, 45. Então, a probabilidade de sair 2 bolas roxas, 1 em 45. 45 avos. Agora, a questão número 6 é cancelada, ok? Podem passar um tracinho. A questão número 6 é cancelada. Anotem aí, tudo bem? Questão número 6, cancelada. E assim, nós concluímos a aula de hoje. Caso vocês tenham alguma dúvida, entrem em contato comigo. Eu sempre fico muito feliz em atendê-los e esclarecer as dúvidas. Por hoje é só. Um beijo, até a próxima aula. Tchau, tchau!